falou gravando, os antigos, né? Principalmente os italianos, portugueses, raças muito mais antigas, né? Tem umas frases, né, que diziam, representavam bastante as coisas. E uma delas dizia, né, Deus escreve certos por linhas tortas, né? Então essa viagem do Lula para a Rússia lá, onde só estava a gente ali da esquerda, não estava o pessoal da Europa, o lado ocidental da Europa, né, que agora vai até um pedaço ali da Ucrânia, né, da Polônia ali e tal. Foi bom para a gente parar para pensar e analisar algumas coisas e reabordar algumas coisas. Escrever um monte de livro, começar a escrever, mas eu falando, mas quem lê livro hoje em dia, no meio de tantos analfabetos funcionais, onde o Trump é um grande influencer, ele ganhou uma eleição por ser influencer, o Bolsonaro também entrou numa eleição, também não foi só por influência, era por nível de corrupção que estava no país. Então não há nada a comemorar da Segunda Guerra Mundial e da Primeira Guerra Mundial. Por que nós vamos comemorar daquele genocídio, daquela morte absurda? Nós temos que comemorar foi a queda de Berlim. Então eu vou explicar para vocês por quê. E vou levantar algumas perguntas, né? Porque a história é contada pelos vencedores. E nem sempre os vencedores contam o que interessa para nós, para a humanidade em geral, tá certo? Porque os vencedores foram os imperialistas, né? O capitalismo. Então eles contam as coisas do ponto de vista deles. Então vamos ver uma outra coisa, né? Um outro lado da história que a gente convive no dia a dia. E agora cada vez a gente convive menos porque o naturismo, comprar coisas saudáveis, está cada vez mais caro. Vá no supermercado e tenta achar suco de soja. Não, o Brasil é o maior portador de soja. Vamos bater recorde de produção de soja. Cadê o suco de soja? Para a gente ver o suco de pêssego, de soja. Só tem o 30% agora, né? É que nem a ponta do iceberg, né? 30% de suco e 70% de produto de açúcar de açúcar, e quando você pegar câncer e ficar doente, né, para você morrer por dinheiro, ficar para o sistema, né? Dia da queda do Muro de Berlim, dia do fim das raças e das ditaduras. Eu vou propor isso para a ONU. Eu vou propor, veja, eu sou o cara que está pensando nisso, tá certo? Se nós queremos que pessoas que pensam bem para o geral cheguem na política ou cheguem na mídia para ser um influencer, nós temos que respeitar a ideia das pessoas que tenham ideias genuínas, ideias positivas. Tem outras pessoas melhores que eu, hein? Estou dizendo que eu sou melhor, mas essa ideia é minha. Se não respeita um professor, um idoso e tal, como diziam os antigos, dê um tiro na boca. Faça um favor, dê um tiro na boca. Mas vamos para lá, porque aqui eu vou falar de amor, não vou falar sobre essas coisas. Mas temos que falar de algumas coisas ruins aqui também no meio. Então vamos lá, dia da queda do Muro de Berlim, a única data a ser comemorada do pós-guerra. Os alemães não são culpados somente pela Segunda Guerra, muito menos pela Primeira Guerra Mundial. Em primeiro lugar, não havia, já falei para vocês, não havia a Alemanha na Primeira Guerra Mundial, havia o Império Austro-Húngaro. Elas foram geradas pela divisão e pelo direito de todos os povos terem acesso ao comércio livre. Agora a briga com o Trump, né? O Trump quer fazer o isolacionismo, o protecionismo, como tivemos aqui. A Alemanha estava tendo um grande desenvolvimento cultural, social e tal, mas precisava de petróleo, precisava de minério de ferro, precisava construir siderúrgica, o centro cultural e mundial estava lá na Alemanha. Só que tudo estava na mão dos imperialistas, os britânicos, uma parte estava na mão dos franceses e uma parte Angola, tal, menos em Portugal e Espanha. Mas a Alemanha precisava vender produto, fazer as coisas, tal, colocar em tal situação, tipo assim, não, eu vou entrar no mercado e vocês não são dono do mundo e vocês não podem ficar escravizando os outros. Vocês não podem fazer colônia pelo mundo inteiro, nós vamos libertar todo mundo. Bom, balem você. Primeira Guerra Mundial e Segunda Guerra Mundial. Foi uma luta pelas colônias, só que ninguém fala isso, porque os vencedores da guerra contam que os alemães eram genocidas. Os alemães não eram genocistas, eram humanistas. São os salvadores da humanidade atuais. Tá certo? E agora junto com a China. O mundo vai dando voltas, o mundo dá voltas. Né? Imagine quem ia imaginar que hoje a China estaria lutando pelos nossos direitos. A Segunda Guerra foi gerada pelo estado deprimente que deixaram os povos germânicos. Né? Quando eu falo povo germânico, porque não havia Alemanha. Né? Não havia Alemanha, então não foi os alemães, eram os povos germânicos, que incluía a Hungria, a Romênia, incluía todo mundo lá nessa história. Tá certo? Então, vamos acabar com as grandes mentiras.
Fim da harmonia, fim das raças e das ditaduras. O que foi o que representou que era no mundo de Berlim? Já falei algumas vezes vocês, né, para vocês alguma coisa, mas vamos generalizar isso, expandir. Então você tinha o Muro de Berlim, aqui você tem o Alemanha Oriental e aqui você tem a Alemanha Ocidental. Da Alemanha Oriental não tinha o português e italiano ir para lá para trabalhar, era só a Alemanha Oriental, você tinha os russos e tal. E todo o sistema, todas as fábricas eram do comunismo, do stalinismo. Estavam na merda, porque aquilo era uma porra de um comunismo. Um socialismo comunista. Aquilo era uma merda, que nem a merda que nós estamos vivendo agora. Tá certo? Para as pessoas que encabeçaram e participaram da educação dos pós-germânicos e vizinhos, que a raça é apenas uma descendência de um grupo local. Se você educar igualmente as pessoas, eles se comportarão da mesma forma. A divisão é sustentada por um pequeno grupo formador de opinião que deseja se manter no poder ou na mamata. Né? São nossos políticos, são amigos dos jornalistas, da televisão, tem um horário de lá e se perpetuam no poder. Aqui no Brasil se perpetuam no poder lá e assim por diante. Né? Mas os alemães, como que os alemães ocidentais e os alemães orientais começaram a perceber isso? Como é possível isso? É um problema de raça local? Os alemães, os nazistas, não, os alemães não são nazistas. O nazismo foi um efeito local de um grupo que não tinha cabeça, que assumiram o poder e tiveram que lutar contra o imperialismo britânico e contra as colônias. Tá certo? Senão nós não estaríamos aqui vivendo, nós seríamos colônia até hoje ainda. Tá certo? Essa é a verdade. Uma das verdades. Ah, mas morreu um monte de gente e tal, não sei o que. Bom, assista os filmes britânicos que eles contam as verdades, contam sobre eles mesmos, principalmente a história do Barão Vermelho. Vocês vão ver como que eles eram racistas e como são racistas, tá certo? O que acontecia por lá? Os alemães do lado de cá, o Ocidente, eram ricos e bem-sucedidos. E do lado comunista viviam na merda. Do oriental só havia alemães, do ocidental havia turcos, portugueses, italianos e outros. Porque tinham dizimado mais de 2,5 milhões de alemães só na Segunda Guerra Mundial que morreram. Teve mais de 50 milhões de alemães que morreram na Primeira Guerra Mundial. Tal. A Alemanha foi reconstruída pelos turcos, pelos portugueses, italianos, brasileiros e todo mundo que migrou para lá junto com os alemães. Só que foram educados no sistema presbiteriano, luterano e a escola alemã. E aí todos eles se comportavam como alemães. Então o alemão começou a se perguntar, porra, se o português, italiano, o brasileiro, o espanhol, tal, tudo que trabalha aqui, se comportam e agem como alemão tal, e essa Alemanha desenvolvendo, então o problema da construção de uma sociedade não é um problema de ser alemão, é um problema político, social e educacional. Os alemães orientais do lado de lá olhavam os portugueses, os alemães do lado de cá com muito dinheiro e tal, eles na merda lá, os poloneses também, os húngaros tal, não sei o quê, e os russos também, não tinham geladeira, não tinha ar-condicionado, eles não tinham nada disso, mas faziam um foguete e não iam para o espaço. Falaram, se a gente manda um foguete para o espaço e somos tão bons como os americanos, por que eu não posso ter um carro de qualidade? O sistema era insustentável, o sistema ruiu. Só que quando ruiu, o que ninguém conta a história lá na Alemanha, é que ruiu o racismo, o colonialismo e o preconceito de raça. Mas isso não interessa aos nossos governantes oligarcas tal, e os donos do capitalismo. Aos judeus, aos americanos. Não, o americano nem tanto, porque o americano é uma bagunça geral, tá certo? Hoje o americano está surgindo uma nova raça nos Estados Unidos como na Europa. Só que nos Estados Unidos está sendo muito mais rapidamente essa mistura de latinos, africanos, com o pessoal germânico e o pessoal, as raças britânicas, tá certo? Do lado de lá, os alemães eram super educados, do lado comunista. Porra, com toda aquela educação matemática, de física, tal, os alemães do lado de lá viviam na merda. Os poloneses também e tal, né? Os poloneses são católicos, né? Estão atrasados até hoje, né? A Áustria também não se industrializou. Não é só um problema polonês, é um problema educacional, de visão de mundo. E aí, o que aconteceu? A situação era insustentável, né? Então, vocês vejam aqui, né? Que maravilha. Ai, peraí. Essa era a Alemanha Oriental. Eu tinha botado essa figura aqui, mas não vi. Isso aqui era a Alemanha Oriental, com os carros velhos, tal, com depressão. Aí só aparecem as coisas de política aqui, que apareceu do lado de cá.
Ai, computador velho é assim, professor tem dinheiro, agora professor, eu sou professor federal, sou classe pobre. Isso aqui era Alemanha Oriental, tá certo? Só que do outro lado, né, nós vamos já aproveitar essa imagem aqui, porque esse computador demora muito para morar. Aqui tinha Viena, Alemanha, cultura, cinema, teatro, arte. Só que os alemães orientais eram tão educados e venciam as Olimpíadas e tinham teatro assim por diante. Então a situação era insustentável, tá certo? Não tinha como sustentar aquela coisa. Então até os poloneses, húngaros, ucranianos não aguentavam a situação, os russos diziam que era uma questão de tempo. Puseram o Papa João II para acelerar a situação, aí pegaram, fizeram até um atentado contra ele, tal, que era um problema da queda do mundo em Berlim. Não havia como impedir as ondas eletromagnéticas, a televisão, a rádio, invadir o espaço aéreo da Rússia e da Alemanha. Então era uma questão de tempo. Mas qual foi o grande erro, né? Por que nós estamos nesse problema atual ainda? Primeiro que os americanos interessam, os judeus no capitalismo não interessam, apesar que agora está mudando a situação. Vejam, quem tem o capitalismo hoje são os chineses. Antigamente, os judeus eram os médicos, os contadores, os bancários, eram donos do capitalismo. Agora estão pegando todo o dinheiro deles para fazer aquela guerra absurda lá na Palestina. Os chineses estão se desenvolvendo, então eles estão plantando os americanos, e os russos e os judeus estão ficando de lado. Nós estamos vendo uma nova situação política que nós temos que analisar no futuro. Então não incluir a Rússia, né? O grande erro foi não incluir a Rússia. As melhores cabeças da Rússia, como eu expliquei, saíram de lá e a migrar para o Ocidente atrás de oportunidades, uma vida melhor. Só ficaram lá os que não tinham formação aptida para competir no ocidental, a lei da oferta e procura, tá certo? Nossa, 11 minutos. Tá certo? Então, os alemães, primeiro, englobaram a Alemanha Oriental. Porra, deu certo, tal. Então vamos, se os alemães orientais são igual aos húngaros, os ucrânios, tal, tem essa puta da educação, tal, não sei o quê, o sérvio, a antiga Yugoslávia, tal, então vamos unificar tudo. Se o português e o espanhol que trabalham aqui, educado como a gente, aí fizeram o projeto Erasmus, fizeram o projeto não sei o quê e unificaram tudo. Então, esse grande mundo que nós estamos a ponto de perder é um mundo germânico. É um mundo alemão, presbiteriano, luterano. Não é um mundo materialista. É um mundo de uma outra visão. Para a gente entender rapidamente isso, e a gente teria que fazer uma exposição à parte, né? Nessa época, o que acontecia no Império Austro-Húngaro? O auge de Viena, centro cultural, música, teatro, televisão, auge do presbiterianismo, escolas filosóficas, princípio de os princípios filosóficos de onda, tal, para chegar na mecânica quântica e relatividade. As maiores cabeças estavam do lado de lá, Albert Einstein, Heisenberg, Paulo Dirac, Universidade de Berlim, mecânica quântica, relatividade, física moderna, arte contemporânea. Mas havia muita fome e opressão do capitalismo externo na época do Império. O dinheiro estava na mão dos judeus. O que aconteceu? Os caras quiseram se expandir de novo, tal, não sei, botaram o Hitler, né? Era para entrar o comunismo lá, o comunismo socialismo alemão. Mas aí, com medo disso, o capitalismo judaico, a tal da turma, botaram o Hitler, só que o tiro saiu pela culatra. E os judeus socialistas e comunistas, vocês vão assistir alguns filmes alemães e filmes britânicos, vocês vão ver que esse pessoal aí então, tudo fugiu aqui para a Argentina, para o Brasil e fugiu para o resto do mundo, porque não puderam fugir para o capitalismo judeu lá, porque iam ser caçados lá de lá. A influência oriental, os ingleses tinham ido para o Oriente Médio, Oriente Médio, então tem o Paul Brandt, aquele pessoal, todos os escritores ingleses, falando a passagem para a Índia, trazendo a cultura indiana, trazendo a cultura chinesa para lá, tal, e os próprios britânicos, muitos escritores, a cinema e a arte, começou a bombardear o mundo, tal. E a humanidade começou a perceber que todo mundo podia ter uma vida melhor. Só que a mão estava na mão de um monte de parasitas, da Inglaterra, de judeus e no mundo inteiro. Precisava destruir isso aqui. Podia ter sido feito de uma outra forma. Mas os parasitas não largam o osso em lugar nenhum, que nem aqui no Brasil. Nós estamos indo para o buraco, já fomos para o buraco, não estamos indo para o buraco, nós fomos para o buraco. E não tem como tirar isso aqui por causa dos parasitas, da esquerda e da direita. Principalmente os da esquerda, né, que são os mais amigos da televisão, que são que dominam agora aqui, esses
bando de parasitas. Então houve internalização do naturismo, editora alternativa pelo mundo, editora aqui, e aí veja, né, é Penedo aqui no Brasil, Campo do Jordão, Rolândia, Gramado, na Argentina, no Uruguai era aquela coisa maravilhosa, tal, só que foi tudo destruído pós-Segunda Guerra, quando os americanos e o capitalismo judeu dominaram o mundo. Agora está vindo os chineses para salvar a humanidade, junto com a Europa. Tá certo? Com os alemães, tal, com os sérvios, com os húngaros vai ter que dar uma mexida lá, vai ter que sair do poder, vão ter que botar todo mundo lá na OTAN e fazer um acordo com a Rússia e falar assim, bom, agora vocês russos vão acabar o armamentismo e nós vamos acabar essa história de filme americano de que russo, ucraniano e chinês são os parasitas e são o mal da humanidade e vamos unificar o mundo, vamos ter só um exército. Qual a função desse exército? Impedir que um ditador entre num país e comece a atacar os outros, tá certo? Isso que tem que acontecer. Então aí tinha a editora aqui lá na Argentina, alta qualidade de vida, e a editora aqui ia traduzir os livros para o Brasil inteiro, para a Colômbia, para o Peru, para o Paraguai e assim por diante. E aí a cultura, né, o tango, depois as coisas, houve uma classe lá do Walt Disney e um grupo lá de cineastas começaram a ver as coisas, a viajar pelo mundo, perceber que o mundo era melhor, tal, e assim por diante. E aí começou a surgir uma nova psicologia, né? Porque junto com os presbiterianos começou a surgir as pessoas que começaram a traduzir a Bíblia a novas línguas, estudar com a introdução da universidade e a educação para todos, as pessoas começaram a ver a Bíblia no original. E aí começaram a perceber que a tradução era tudo uma falsidade. Então que batismo é metanoia, mudança de mentalidade, aí foram para a cultura, a filosofia grega e assim por diante. Então houve uma revolução que não interessava a Igreja Católica, e aí nos Estados Unidos introduziram o evangelismo, que é essa lavagem cerebral, tá certo? Nós temos que botar ordem no negócio e colocar a educação religiosa sobre os auspícios do MEC, tá certo? Então a educação não era igual para todos, mas os caras judeus se mudaram para Manhattan, como eles se cruzaram pelo mundo e tal, e aí é o fim do negócio. E a pergunta é, né, o que acontecia na Alemanha? Era só uma filosofia para produzir Einstein, Mari, assim por diante, fazer essa mudança de naturismo, porque os iranianos também foram para lá. Se a gente pegar a história do Paul Brandt, a pegar as coisas que foram produzidas na Inglaterra pela uma parte do povo britânico e do povo alemão, a gente vai ver que houve uma grande influência oriental, não só dos indianos, como os iranianos e tal. E houve toda essa nova psicologia moderna aqui, que veio daqui dos estudos tal, do pessoal do sufismo, da Turquia, assim por diante. Veja, nós somos uma humanidade, uma única humanidade, que tem uma única religião que veio de 2000 anos, que não é dos judeus, que é do Egito tal, que foi reescrita pelos orientais e foi reescrita pelos ocidentais, e que fez uma grande revolução na virada do século XIX para o século XX. E a gente não sabe, porque a história é contada pelos vencedores, o que acontecia nos povos germânicos lá no Império Austro-Húngaro e na Turquia, que houve essa onda em naturismo, depois veio os Beatles, veio essa coisa da cultura pop, cultura rock, que a gente precisa entender o que aconteceu naquela época para a gente resgatar a religião. Porque se a gente for materialismo, então no mundo existe uma coisa, que é a guerra competitiva entre raças. Uma raça predadora competindo com uma outra raça vence quando você dominar e matar os outros, que os judeus estão fazendo lá na Palestina, os palestinos. Certo? E eu paro por aqui. Então entenda o seguinte, a verdade é o seguinte, quem salvou a humanidade, está salvando a humanidade, botou um novo modelo, né? Foram as raças germânicas. Não é a Alemanha, não. É a Áustria, a Alemanha, a Bélgica, a parte da filosofia francesa, tal, não sei o quê. Junto agora com os chineses que montando um capitalismo, porque eles têm 1 bilhão de bocas para alimentar.
Esses são os salvadores atuais da humanidade. Logo já vai mudar de novo. Na hora que os chineses ficarem muito ricos e tiver um grupo lá querendo se manter no poder, aí a coisa vai degringolar para o lado de lá de novo. Tá certo? Mas é assim que é a humanidade. Mas nós temos que ir atrás do que é importante. Nós temos que comemorar. A única coisa que tem que se comemorar é uma data lá que é novembro ou dezembro, que é a queda de Berlim. É o fim das raças e das ditaduras.